Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras por mais 3 anos. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que diz a diretoria do Palmeiras e também os representantes do treinador português. Bora te atualizar sobre Patrick de Paula, pequenos detalhes burocráticos separam o volante de se tornar reforço do Botafogo. Falo também sobre Mosquito, que vai custar mais 4 milhões de reais ao Timão. Isso sem contar em todas as novidades do sábado, a vitória acachapante do Grêmio contra o Internacional no Beira-Rio. Tem o Santos permanecendo no Campeonato Paulista na primeira divisão, mas chora mais uma vez no mata-mata. Vaga do São Paulo confirmada agora com data em relação ao adversário. Tudo sobre a minha lusa e o Campeonato Mineiro. Você vai saber como é que ficou a semifinal. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal no YouTube com quase 1.200.000 inscritos, com um objetivo único: deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e de se inscrever apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E eu me dei super bem nessa semana com a 1xBet apostando em jogos da Copa do Brasil. Para esse domingo, minha aposta está concentrada no Campeonato Carioca e no Campeonato Paulista. Você, para não perder absolutamente nada, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, acessa o site, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo contando que a minha portuguesa, classificou-se em primeiro lugar na Série 2 do Campeonato Paulista. Rodada completa na tarde desse sábado, a Lusa venceu a Portuguesa Santista em casa por 3-1 e confirmou o primeiro lugar na classificação geral. 32 pontos conquistados, 2 a mais que o Oeste, que foi o vice-líder. O 15 de Piracicaba ficou em terceiro com 26. A partir do próximo final de semana começa o mata-mata, que na Série 2 do Paulista é em jogos de ida e volta. A Portuguesa, como líder, pega o Primavera, oitavo colocado. O Oeste vai enfrentar o Linense, 15 de Piracicaba e São Bento, Rio Claro e Velo Clube. Bora falar agora sobre o Grêmio, que enfiou 3-0 no Internacional em pleno Beira-Rio. Isso depois de 10 dias de uma partida com vitória do Inter contra o Grêmio, e o Grêmio só não levou uma goleada na oportunidade porque o Internacional em alguns momentos acabou patinando na hora das finalizações. Nesse sábado, no Beira-Rio, partida válida pela semifinal, partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio ficou muito perto da classificação. Os gols do tricolor foram marcados por Elias, Bitelo e Diego Souza em cobrança de pênalti. 2-0 no primeiro tempo, Diego Souza ampliou para 3-0. O Internacional só se classifica se vencer por 4 gols de diferença na Arena, jogo marcado para a próxima quarta-feira, ou se vencer por 3 gols e vencer também na cobrança por pênaltis. Muita pressão em cima do Medina, não está descartada a possibilidade de demissão do treinador contratado no início dessa temporada. Já o Roger Machado, que vinha sendo bastante criticado, foi muito enaltecido. Grêmio que não contou nesse sábado com Ferreira, seu principal jogador. Ferreira ainda não está 100% recuperado. Para completar, só queria contar sobre uma nota triste do jogo. Durante a comemoração do terceiro gol do Grêmio, os atletas do Grêmio foram até próximos do torcedor colorado e o Lucas Silva acabou atingido por um celular. Sangrou muito, o corte grande no céu da boca, e ele precisou ser substituído. Cenas como essas a gente não pode e não deve mais tolerar. Quero falar agora sobre o Campeonato Mineiro, que já tem a definição das semifinais. Atlético Mineiro e Caldense numa semifinal, Atlético e Cruzeiro na outra semifinal. O Atlético terminou à frente do Cruzeiro na segunda colocação, decide a classificação em São João del Rei e ainda joga por 2 resultados iguais, 2 empates ou uma vitória e uma derrota com o mesmo saldo de gols. Tudo porque nesse sábado o Atlético venceu sua partida e o Cruzeiro, com o time reserva, perdeu para Patrocinense. Resultado que fez com que o time de patrocínio, ou a Patrocinense, conseguisse escapar do rebaixamento. A classificação final da fase de grupos do Mineiro teve Atlético Mineiro em primeiro 28, Atlético em segundo 25, Cruzeiro em terceiro com 22 e a Caldense em quarto com 18. Mata-mata do Campeonato Mineiro já começa no próximo meio de semana. Só um comentário importante: o Atlético, que é a grande sensação desse torneio, tem o Roger, ex-centroavante de São Paulo, de Palmeiras, de Sport, Ponte Preta, entre outros clubes, como treinador. Time que tem 30 milhões de reais em caixa depois de se transformar numa sociedade anônima do futebol. Bora falar agora sobre o Santos, que conseguiu escapar do rebaixamento. Segundo ano consecutivo que o Santos vai à última rodada do Campeonato Paulista ameaçado. Como na temporada passada, venceu a partida final em casa, nesse sábado 3-2 em cima do Água Santa, e garantiu a permanência. Os gols do Santos foram marcados de virada. O Santos ainda saiu perdendo. Dadá Belmonte abriu o placar, Zanocelo marcou um golaço e empatou, o Goulart virou,
O Kaique fez o terceiro e no finalzinho, aos 40 do segundo tempo, o Rodrigo San deu números finais da partida 3-2. Só que, apesar de ter escapado do rebaixamento, o Santos não conseguiu, pelo segundo ano consecutivo, se classificar para as quartas de final. Não fica nem entre os 8 melhores do Campeonato Paulista, um grande fiasco. De Andrés Rueda, de todo o departamento de futebol, é inaceitável que o Santos, com sua grandeza, com sua capacidade de investimento na comparação com os times do interior, acabe ficando de fora da fase decisiva. Santos que terminou com 14 pontos, um a menos do que o Santo André. O Santo André venceu nesse sábado e completou ou se manteve à frente do Peixe. Campanha do Santos de 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 13ª colocação entre 16 times, só para você entender o contexto. Bora contar também que a Ponte Preta foi rebaixada nesse sábado, se juntando ao Novo Horizontino. A Ponte precisava vencer em casa o Ituano e ainda torcer por uma derrota do Santos ou da Ferroviária. Acabou que não rolou e a Ponte ainda empatou com o Ituano. Campanha muito ruim da Ponte Preta, que mereceu ser rebaixada junto ao Novo Horizontino. Chamar atenção para a ausência do Luca, que alegou um desconforto muscular, nem esteve na partida. Luca, que é o jogador mais caro da Ponte Preta, ganha R$70 mil por mês e, de acordo com dirigentes da Macaca, há uma desconfiança em relação a esse desconforto muscular. Luca, que está acertado com o Juventude, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre as quartas de final do Paulistão, como é que ficaram os confrontos. Na terça-feira a gente já começa a ver, a gente já vai conhecer o primeiro semifinalista. No Campeonato Paulista, as quartas de final serão disputadas em jogo único. Terça-feira, 20h30, no Morumbi, tem São Paulo e São Bernardo. Quem vencer passa, se houver empate, decisão nos pênaltis, transmissão da HBO Max. Na quarta-feira, 2 jogos. 19 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Santo André. O Red Bull tem como vantagem jogar em casa, transmissões do Premier e do Paulistão Play. Um pouquinho mais tarde, às 21h35, Palmeiras e Ituano. Jogo no Allianz Parque com transmissões do Premier, da TV Record e do Paulistão Play. Para fechar na quinta-feira, o último jogo das quartas de final, Corinthians e Guarani, jogo marcado para as 19 horas na Neoquímica Arena, com transmissões do Premier, do YouTube e do Paulistão Play. É importante contar que na semifinal, também com jogo único, o mandante será aquele que tiver a melhor campanha entre os classificados. Então você vai pegar o primeiro contra o quarto colocado, entre os 4 que seguirem competindo, e o segundo contra o terceiro. O primeiro e o segundo vão jogar em casa, o terceiro e o quarto vão ter de fazer esse jogo de semifinal como visitantes, beleza? Bora repercutir agora a principal notícia do dia, a grande bomba que agitou torcedores do Palmeiras. A notícia de que Abel Ferreira renovou o contrato com o Verdão até 2025. Essa informação foi divulgada aqui no canal no YouTube chamado Tá Lá Dentro. E o pessoal apurou que já há um acordo entre Palmeiras e Abel para a extensão desse vínculo por mais 3 temporadas. O acordo estaria 99% fechado. Pelo que eu apurei junto a pessoas do Palmeiras e também do Abel, existe sim uma proposta oficial do Palmeiras, feita pela Leila Pereira ao Abel. A nova presidente alviverde quer a manutenção do Abel e prometeu mundos e fundos. Um aumento salarial, salário padrão Europa, multa rescisória mais alta. Ele teria direito a bônus estratosféricos em caso de conquistas de títulos. Total liberdade para tocar o departamento de futebol. Promessa de reforços. A Leila está encantada com o Abel e entende que ele é a solução para todos os problemas do Verdão. Ainda não há uma resposta positiva do Abel Ferreira em relação a essa proposta, embora tenha sido uma proposta que balançou o técnico português. Até porque entre os mimos oferecidos, tem segurança para ele, para os auxiliares e para todos os familiares. O Palmeiras vai tentar fazer uma força para trazer a esposa e as filhas do Abel. Teria também voos fretados, alguns voos fretados ao longo da temporada ou das temporadas para que o Abel pudesse visitar seus familiares, enfim. A Leila está tentando, na medida do possível, convencer o Abel a ficar. O contrato atual termina em dezembro e a multa é baixinha, de apenas €1 milhão. Fui checar com uma pessoa do staff do Abel sobre como é que ele viu essa proposta. O Abel disse que gostou, por meio dessa pessoa, que o Abel gostou da oferta, da intenção da Leila em mantê-lo. Mas, essa é a parte mais importante, abre aspas. A renovação não significa que ele não saia até mesmo já, em maio ou em junho. Então, torcedor palmeirense, ainda que essa notícia que ainda não está confirmada se concretize, isso não vai impedir que o Abel vá embora. Vai haver uma multa rescisória certamente maior do que a atual, que é de €1 milhão, mas pinta uma proposta boa. O Abel vai ter que levar essa proposta para o clube interessado e esse clube vai ter de bancar uma multa rescisória maior ao Palmeiras. Como aconteceu, por exemplo, com o Jorge Jesus. Ele havia renovado o contrato com o Flamengo e um mês depois acabou se mudando para o Benfica. Então, embora o torcedor palmeirense talvez mereça estar animado com essa situação,
ela não é definitiva, tá? Ouvi isso de uma pessoa muito próxima do Abel Ferreira. Bora falar agora sobre Patrick de Paula, muito perto de virar reforço do Botafogo. Pequenos detalhes burocráticos separam o anúncio, entre eles a forma de pagamento. O Botafogo já fez uma oferta de 6 milhões de euros, que equivalem hoje a 33 milhões e 400 mil reais por 50% dos direitos. Proposta aceita pelo Palmeiras. O Botafogo também condicionou a compra de mais 20% por 3 milhões e meio de euros, ou seja, mais 19 milhões e meio de reais. A gente está falando de 70% dos direitos econômicos por uma oferta de mais ou menos 54 milhões de reais, tá? À vista, ou nesse primeiro momento apenas 50% e esses 33 milhões de reais. Quando eu falei à vista, é isso que ainda está pegando. O Botafogo gostaria de fazer um parcelamento e o Palmeiras está tentando receber essa grana o mais próximo possível dessa data, com o mínimo de prestações. Isso não deve impedir o acordo, inclusive o Patrick de Paula não estará na partida desse domingo. O Verdão enfrenta o Red Bull Bragantino na despedida da fase de grupos do Campeonato Paulista. Bora fechar o vídeo para falar sobre Mosquito. Atacante do Corinthians, virou titular nos últimos jogos, tem jogado bem, como na temporada passada. De acordo com o GE, o Corinthians se viu obrigado a pagar 4 milhões de reais ao Mosquito, tudo porque ele completou 60 jogos com a camisa alvinegra, tendo atuado por pelo menos 45 minutos. Quando ele chega ao Corinthians de graça, por meio do Fernando Garcia, ficou estabelecido em contrato o pagamento desses 4 milhões de reais. Parte dessa grana terá de ser destinada ao Fernando Garcia, mas está rolando uma treta grande entre o Mosquito e o Fernando Garcia. O Fernando, que o revelou, que conseguiu ajudá-lo até em situações extracampo, acabou sendo passado para trás. Hoje o empresário do Mosquito é o Carlos Leite. A relação entre as partes não é das melhores. Mas a informação mais importante é de que o Corinthians vai precisar encontrar 4 milhões de reais para solucionar esse problema de última hora. Enfim, acho que 4 milhões de reais para um clube de futebol do tamanho do Corinthians não é um valor extremamente grande, embora nesse momento de dificuldade financeira qualquer milhão ajuda ou atrapalha. E você, tem gostado do Mosquito? O que você pensa a respeito do futuro dele? Usa o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de me seguir por aqui, aquela coisa toda, beleza? Abraço, a gente se vê, tchau, tchau!